E agora vamos falar sobre Campinas, sobre a Operação Ouro Verde. Ontem, na Câmara Municipal, o secretário de Governo, Michel Abrão Ferreira, prestou um depoimento, prestou um esclarecimento à população, né, e aos vereadores. A gente já está em contato com o repórter Tiago Prudente, ele que acompanhou durante toda a noite, no final da tarde, essa audiência, né, esses esclarecimentos dados pelo Michel. Boa tarde, Tiago. O que o Michel falou? Boa tarde, Marcos, para quem acompanha o Bastidores do Poder. A sessão que começou às 5 da tarde, terminou às 6, com 1 hora de duração. E o Michel Abrão Ferreira, que é secretário de Governo e sobrinho do prefeito Jonas Donizete, teve 30 minutos para prestar esclarecimentos depois que o vereador solicitante ali da convocação dele, o vereador Nelson Rostre, fez as suas perguntas. Durante os 30 minutos, o secretário de Governo, Michel Abrão, usou 10 para fazer ali propaganda do governo, ações que a prefeitura tem tomado na área da saúde, e depois utilizou também para falar da vida pessoal, contando causos de quando era criança. A situação irritou o vereador, que na réplica questionou que o secretário não tinha respondido às questões levantadas. Então, na tréplica, nos 5 minutos finais, o vereador, então o secretário de Governo, respondeu alguma das questões. Michel Abrão Ferreira foi convocado depois que o nome dele foi citado em uma delação premiada no caso Ouro Verde, de Daniel Câmara, que é ex-diretor da Vitale. Segundo Daniel Câmara, Michel seria responsável pela contratação de Maurício Rosa. Quem é Maurício Rosa? Ex-diretor da Secretaria de Saúde do setor administrativo. Segundo a delação de Daniel Câmara, Maurício Rosa era responsável por formular um Plano B, que seria a subrogação do contrato Ouro Verde, que já previa uma propina de R$400 mil aí, mensais de propina que seriam desviados do hospital. Esse Plano B não chegou a entrar em ação devido à operação do Ministério Público. Michel Abrão confirmou que contratou Maurício Rosa, que indicou para a contratação de Maurício Rosa, mas negou que houvesse um Plano B. Disse ainda que na delação de Daniel Câmara, ele não faz referência à propina, que ele é induzido pelos promotores a dizer que esse dinheiro seria de propina. Dá só uma olhada. Na delação, ele não cita diretamente que é um esquema de propina, ele só fala que o Maurício procurou a eles para pedir dinheiro realmente e fala que o Maurício teria sido indicado por mim. E cita que ele tinha lá essa questão do Plano B, e aí ele não sei, ele não cita exatamente a palavra propina, no caso, quando ele fala do Maurício. Mas aí quem está entrevistando ele fala, você está falando de propina? E ele, com dúvida, ele fala que é. Mas tudo bem. Bom, a gente separou o trecho da delação de Daniel Câmara, que ele fala exatamente dessa propina, de quando Maurício Rosa pede aí o dinheiro que seria desviado desse novo contrato do Ouro Verde. Dá só uma olhada. O Plano B seria uma forma de conseguir esse repasse que era pretendido. Tem que viabilizar o projeto de uma outra maneira. Tá, como que funcionou esse Plano B? Como é que foi? O projeto já estava sendo executado, já bem quando o senhor Maurício entra na Prefeitura de Campinas. Era Maurício Rosa? Maurício Rosa, que foi colocado ali por Michel para resolver essas questões de ajeitar a Secretaria de Saúde, né, que aquilo tudo era deficitário. E como assim deficitário? Por exemplo, o laboratório do município não dava retorno nenhum para o prefeito, retorno para a prefeitura. Propina. Então a saúde não gerava nenhum recurso para a prefeitura. E ele estava ali para tentar gerar devoluções para a prefeitura. Isso durante a denúncia começou a ficar claro. Bom, tá aí a fala do delator explicando esse desvio de dinheiro que ia ser feito com o Plano B. Quanto à indicação de Maurício Rosa, Michel Abrão confirmou que foi ele que indicou, mas disse que não houve nenhuma indicação política, partidária, mas apenas que encontrou o currículo de Maurício Rosa em meio a muitos que ele recebe e, por isso, pelas qualificações de Maurício Rosa, fez a indicação ao secretário de Saúde, Carmino de Souza. E eu um dia peguei aquela pasta e fiquei folheando e fiquei dando uma olhada em todos os currículos que eu havia recebido. E no meio estava o currículo desse senhor Maurício Rosa.
E eu, examinando o currículo, eu achei que pudesse atender o que o Dr. Carmo queria. Encaminhei o currículo para ele. O Dr. Carmo, então, olhando o currículo, gostou do currículo, chamou o Maurício e o contratou. Então, realmente, respondendo já, eu indiquei o senhor Maurício. Eu nunca vi o senhor Maurício antes disso. Nunca tinha falado com ele, nunca havia visto o senhor Maurício. Nunca liguei para ele, nunca recebi uma ligação dele. E no dia que ele entrou na prefeitura, foi a única vez que eu vi ele. Nunca mais vi. Não tem uma ligação minha para ele, nem dele para mim. Porque quando ele foi contratado diretamente pelo secretário e ele respondia ao secretário de saúde. Bom, depois ali os vereadores tiveram tempo para se inscrever, mas sobrou apenas 1 minuto para cada líder de partido. A oposição partiu para o ataque, disse que o secretário não tinha explicado nada, que estava falando apenas da vida dele, fazendo propaganda do governo. Alguns vereadores da base também foram para a tribuna para defender o secretário, mas no momento que foi pedida a prorrogação da sessão da audiência, que teria 1 hora de duração e poderia ser prorrogada, a base esvaziou o plenário e sem quórum a sessão foi encerrada na Câmara de Campinas. Apenas 1 hora de sessão para ouvir o secretário de governo e sobrinho do prefeito Jonas Donizete, Michel Abrão Ferreira, que é citado e ainda não é investigado no caso de corrupção do Hospital Ouro Verde. Ele foi apenas citado pelo delator Daniel Câmara. Marcos. Muito obrigado, Thiago, Rose, Zezé. E aí, o que vocês acharam dessa prestação de esclarecimentos do Michel Abrão? Esclareceu alguma coisa? Olha, ele disse o que a prefeitura vinha dizendo já, que foi por currículo. Várias vezes eu entrevistei o Vandão, que disse exatamente isso. Então, a sensação que eu tenho é que isso já estava acordado, o que seria dito já estava combinado, e aí faltava preencher o resto que ele preencheu com Deus, com historinha da infância e coisa e tal. Sinceramente, eu tenho a impressão que está todo mundo tirando sarro do povo de Campinas. A gente tem que ter tudo é uma infeliz coincidência. Foi tadinho do cara porque ele foi indicar alguém porque o Carmo estava desesperado, aí pega um currículo de uma figura que já era fichada, aí o outro lá é presidente de uma entidade e aí ele sai da presidência e ganha no Mário Gatti. É tudo assim uma infeliz coincidência. A gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé. E eu estou numa situação difícil que eu não tenho fé também, mas em ninguém, sabe? Eu acho que a gente está sendo passado para trás o tempo todo e ainda com o povo rindo da nossa cara, da cara dessa população tão sofrida, sabe? É isso. Rose. Pois é, no depoimento dele, eu disse que ele bebeu muita água, Zezé, durante o depoimento, que eu nunca vi sentir tanta sede como o secretário sentiu. Foi aquilo que você falou, ele trouxe um diagnóstico da saúde que não é a saúde que a gente tem visto pelo povo que precisa, sabe, Zezé? Investimentos em novos postos, aberturas, concurso público, aquela coisa toda. Só que o que nós temos hoje em Campinas é uma saúde completamente desassistida, entendeu? Você não tem médico, você não tem remédios, os postos de saúde estão completamente largados, muitos dos postos de saúde sem infraestrutura. Eu tive na semana passada uma mulher que ligou no jornal que a mãe dela tem câncer, Zezé, está em estado terminal, ficou 4 dias tentando conseguir uma vaga no hospital, não conseguiu, ficou num posto de saúde, depois conseguiu nos Irmãos Penteados, depois de 2 semanas. Quando estava no PA, à espera de uma vaga no hospital, não tinha produto para poder limpar as feridas do corpo da mãe, porque ficou deitada, não tinha. Então, assim, esse tipo de saúde é a saúde que chega para a gente, que é aquela que falta remédio, aquela que não tem médico, aquela que a consulta demora 4, 5 meses, em que... Então, o que o Michel falou ontem deu a impressão que era exatamente uma outra Campinas, que não é a Campinas que eu vivo. Em relação ao depoimento dele, ele negou tudo, aquilo que nós já tínhamos falado, ele ia negar. Agora, Zezé, é aquilo que você falou mesmo, assim, puxa vida, né? Como que você contrata um diretor que vai gerir uma pasta, Zezé, com milhões de reais, que é o primeiro orçamento, assim, de todas as pastas, o maior orçamento é o da saúde. E você contrata um sujeito que você
você não olha nem os antecedentes criminais, é uma infeliz coincidência. Então, você assim, pega ali num monte de Agora, currículo. o que me dá vergonha mesmo é da base de Campinas. A base de vereadores de Campinas, ela não dá oportunidade para que a oposição possa fazer perguntas, possa esclarecer. Então, assim, os vereadores, e o Bernardelli ali fazendo aquele papel, né, de conciliador e tal. Então, assim, quando chegou no tempo em que poderia abrir para os vereadores perguntarem, não sobrou nenhum tempo. Aí, o que os vereadores fizeram? Já tinham combinado que eles não iam, Zezé, deixar que ele ficasse mais do que uma hora lá. Eles cronometraram de jeito que o Michel não fosse colocado contra a parede. Chegou um momento, não tem quórum, porque precisava ter 17 vereadores. Os vereadores saíram do plenário, só para quem está nos assistindo, para poder entender o que é essa Câmara de Campinas. Esvaziaram. Então, na hora da contagem, tinha 13 vereadores. 1 minuto depois, porque a sessão do Michel acabou às 18 horas. Às 18h01, a sessão foi reaberta, com mais de 19 vereadores. Ou seja, eles saíram para poder livrar a cara do Michel, do secretário. E eu acho, Zezé, independentemente de qualquer coisa, se o Michel realmente, vamos supor que tenha sido uma infeliz coincidência, ele tem que explicar, Zezé. Por que não dá oportunidade de se fazer pergunta? Ele não é capacitado para responder? Porque se você é um secretário, você tem que ter capacidade para poder responder, inclusive perguntas desconfortáveis. Mas a base de governo ontem, vereadores, parabéns, mas bem cínico, bem irônico para vocês, porque não deixaram explicar. Uma vergonha, uma vergonha.